Olá, eu sou Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito do cristianismo primitivo e o afastamento do cristianismo de suas origens. Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, se multiplicar, alcançar cada casa, cada coração, cada consciência. Tá certo? Namastê a todos vocês. Continuando com os nossos estudos, falaremos hoje a respeito do cristianismo primitivo, o cristianismo nas suas origens. No vídeo anterior, nós falamos de um personagem muito importante nesse processo, que se chama João Batista. E falamos que João Batista era um tzadik, era um justo. João Batista traz uma tradição antiga, que é a Cabala. Ele era um grande mestre da Cabala, por isso ele era tido como um tzadik. Era o mestre da retidão essênio. E toda essa doutrina de João Batista, ela era professada por um grupo de judeus, que eram judeus messiânicos chamados essênios. Dentro dessa comunidade essênia, nós tínhamos um grupo de pessoas que professavam esse cristianismo primitivo, ainda não era cristianismo, não podemos falar em cristianismo, mas era um judaísmo messiânico, um judaísmo que aguardava a vinda do Messias. Isso tudo é um processo, porque quando nós falamos em gnoses, e a gente coloca o Cristo no centro da gnosis, ou seja, ele era a própria gnosis, a gematria do seu nome, a numerologia do seu nome vai dar 11, que é a gnosis, que é da arte, nós já falamos isso aqui. Nós percebemos que antes das novas leis que o Cristo veio trazer à Terra, nós tínhamos, antes disso, antigas fraternidades, antigas escolas de mistério. E a escola judaica era uma delas, em que João Batista fazia parte. Então nós temos a escola egípcia, que Moisés também foi iniciado, lembrando que Moisés foi criado no Egito com o faraó. Ele foi iniciado nos mistérios de Osíris, nos templos egípcios, que estudavam o livro dos mortos e a imortalidade da alma, tá? Com todo o conhecimento que foi trazido pelo faraó Akhenaton, que foi um dos primeiros a afirmarem que Deus era o único, que Deus era um só. Depois veio Moisés também afirmando a mesma coisa, tá bom? Então, gente, isso é um processo. Nós temos os indianos com os Vedas, nós temos a fraternidade de Zoroastro, os assírios, tá? Então, nós temos essas fraternidades. As fraternidades em que Cristo pegou esse conhecimento antigo, das antigas escolas de mistério, a egípcia, a indiana, a escola persa, assíria, de Zoroastro, e a escola dos hebreus, de Moisés. E ele faz a quinta escola, ele traz um vinho novo para todos esses odres que já eram velhos, que é a gnosis cristã. E a gnosis cristã, ela é para a nossa atual era. Eu comentei com vocês que nós temos uma Gênese na Torá, o livro começa em Bereshit, que é a Gênesis, né, o início. E quando nós falamos na Bíblia
da Septuaginta, a Bíblia grega, que foi o idioma em que o cristianismo foi levado para o mundo, nós temos uma palavra chamada paligenesia. A paligenesia quer dizer nova gênese. A nova gênese que foi trazida pelo sangue do nosso mestre Yeshua Mashiach. Então, o que nós vemos é um processo. Esse processo vai sendo dado um andamento. Quando Cristo vem ao mundo, toda uma comunidade o esperava, o aguardava. Essa comunidade eram os essênios. Quem eram os essênios? Faziam parte dos essênios Maria, José, Maria Madalena, João Batista, Miriam, Lázaro, entre outros. Eram todos essênios. Faziam parte de uma comunidade fechada, de uma comunidade que era apocalíptica, de uma comunidade que era messiânica, de uma comunidade que eram tidos como os homens de fala mansa, vegetarianos. Era uma comunidade iniciática, que tinha em seu bojo, em seu seio, o conhecimento cabalístico, que foi trazida na Torá por Moisés. Lembrando que a Cabala, ela é a Cabalá, conhecimento recebido, já falamos sobre isso, ela é o lado oculto da Torá, do Velho Testamento. E Cristo traz um novo viés, um vinho novo, vivificado para esse Velho Testamento. Ele veio cumprir tudo aquilo que os profetas anteriores disseram. Ele veio cumprir. Ele veio trazer um conhecimento vivificado, um conhecimento renovado, um conhecimento que não era para a era dele, era para a era de agora. E o cristianismo primitivo, ele tem início com essa vinda desse grande mestre, do nosso avatar, do Logos divino, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Entretanto, os judeus não os aceitaram. Somente esse grupo pequeno de judeus conseguiu entendê-lo, porque ele tinha uma fraternidade que foi criada ao redor de si próprio, do próprio Jesus, que era uma comunidade essênia de mais ou menos 120 iniciados na sua escola de mistérios. Por isso ele dizia que para os de fora eu falo em parábolas, para os de dentro eu falo diretamente dos mistérios do reino do meu Pai. Não eram apenas 12 apóstolos. 12 apóstolos eram a sua cúpula executiva, mas eram 120 iniciados, incluindo mulheres. E Maria Madalena tinha um papel primordial nessa comunidade antiga do cristianismo primitivo. Foi uma figura que ela era tida como o apóstolo amado, como foi João também. Era o apóstolo que tinha mais proximidade com o mestre. Ela era uma apóstola de Cristo. Tá bom? E aí, gente, quando a gente fala de cristianismo primitivo, ali está a fonte. Ali está o surgimento da gnose, do conhecimento renovado, de tudo aquilo que Cristo vem trazer a respeito da gnosis. Com a crucificação do Cristo, esse conhecimento, ele tem um abalo. Mas existem alguns guardiões desse conhecimento que eram os essênios. E esse conhecimento foi grafado em aramaico, que era a língua falada entre os judeus, de uma maneira geral, no dia a dia, na contemporaneidade dos judeus, tá? No povão, vamos dizer assim, e o hebraico, que era falado como uma língua dentro dos templos, e é uma língua divina, tá? E aí,
nós temos também o grego. O grego era o inglês da época. Era a língua que se falava moderninha. E para que os planos de Cristo pudessem ser expandidos, o grego precisou ser utilizado. Para que da região da Judéia, da região de Israel, fosse levada para a Europa, chegasse até esse mundo, ao mundo europeu. E ali ela se expandisse e criasse raízes. Isso tudo é um processo. Isso tudo é um plano muito bem concatenado por Jesus. Tá bom? Só que toda religião, quando ela surge, com o tempo, com a contemporaneidade, ela vai se afastando das suas origens. Ela se afasta. Ela se perde. E não diferente aconteceu com o nosso cristianismo. Após esse cristianismo chegar na Europa, a política se imiscuiu com o cristianismo. Se apropriou do cristianismo. Estado e religião começaram a ficar juntos. O Estado de Roma. E lembrando a vocês que Roma é amor de trás para frente. É para a gente parar para pensar. Os romanos crucificavam, os romanos eram gladiadores, os romanos praticavam toda sorte de crime e de barbaridades. É o amor de trás para frente. E ali naquele Estado romano, como Deus escreve certo por linhas tortas, o cristianismo se estabeleceu. Alguns livros sagrados foram colocados e outros foram retirados pela ordem do Império Romano, do Estado feudal romano, da antiga Igreja Romana, do mundo antigo. E aí, gente, muita coisa que foi colocada ali a nível de gnose e de conhecimento foi tirado da Bíblia. São os livros apócrifos. São os livros apócrifos. Porque não era entendido pela consciência do homem na época. E Constantino, né, que foi responsável por toda essa reforma, assim o fez. Só ficaram 4 livros de 4 evangelistas. E os outros? Então, muita coisa foi retirada, muita coisa foi colocada, muita tradução foi trocada para uma manipulação através de um Estado. E aí, o cristianismo que nós temos hoje é um cristianismo que se prostituiu lá nessa igreja medieval de Roma, porque ele se corrompeu com o Estado. Esse binômio religião-Estado nunca deu certo. A política e o Estado, toda vez que se juntam, não dá em boa coisa. Isso é histórico. Então, minha gente, nós nos afastamos desse cristianismo puro que era praticado na época do cristianismo primitivo, na época do Ato dos Apóstolos, que após a crucificação do Cristo tiveram como missão levar aquela boa nova, aquela boa palavra do Mestre, os ensinamentos que eram ditos de forma direta para eles, para os que podiam entender aquela mensagem de forma direta. Para quem não podia, era em forma de parábolas. Então houve uma deturpação desse conhecimento inicial, iniciático e gnóstico do Cristo. E hoje, o que nós vemos hoje é um cristianismo totalmente diferente do que era praticado nos seus primórdios. Um cristianismo que se corrompeu, um cristianismo que é histérico, um cristianismo que faz muito barulho.
Um cristianismo que não é pautado no conhecimento, não é pautado na cabala, não é pautado na gnosis, não é pautado nem mesmo no amor. É pautado no medo, é pautado no dinheiro, no dízimo, que foi muito mal interpretado, na teoria da prosperidade, na teoria do domínio. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso foge às origens. É um cristianismo muito julgador, que aponta muito o dedo para o que é o que não é de Deus. E quem somos nós para julgar? Se o próprio Paulo, que foi um romano que perseguia cristãos e matava, se tornou o maior apóstolo do Cristo, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, minha gente, aqui está essa reflexão do que nós temos hoje a respeito do cristianismo, dos verdadeiros ensinos do Cristo, do cristianismo primitivo, que é o que eu estou tentando trazer e resgatar. Esse conhecimento, que havia um batismo, que havia uma refeição sagrada que era pão e vinho, leite e mel, que foi retirado. De uma comunidade que faziam ritos de purificação, que estudavam cabala, que estudavam gnoses, que faziam meditações, que eram tidos como homens de fala mansa. É tudo aquilo que eu, por exemplo, busco ser, mas estou buscando, estou longe de conseguir. Mas já é um início, ter a consciência de buscar. Nós estamos afastados. O cristianismo não é um cristianismo pautado em pedra e parede. Só quem está dentro daquela pedra e daquela parede, dentro de uma comunidade, que me desculpe, mas ficam discutindo o sexo dos anjos não têm sexo, e são dominados pelo medo, são dominados por uma figura demoníaca, falam mais em figuras demoníacas do que próprio conhecimento divino deixado pelo Cristo. Isso é deturpação, isso é a corrupção, é a grande prostituta, como se chama essa igreja corrompida. É a grande prostituta, que foi prostituída, o conhecimento cristão gnóstico que foi prostituído e que chegou aos dias de hoje com toda essa histeria, virou um conjunto de rock, né? Tem bateria, guitarra. Que coisa mais diferente. É pra gente parar e pensar e questionar, tá bom? Eu tenho um livro aqui para mostrar a vocês, chamado O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo. Eu vou botar a foto desse livro aqui para vocês, tá? Do Raul Branco. Esse livro vocês não vão encontrar fácil em livrarias, não. Ele é da editora Teosófica e é um livro que fala, e ele fala muito do cristianismo primitivo com seus pormenores, porque o Raul Branco é um grande pesquisador. Tem, inclusive, quem quiser pode pesquisar no próprio YouTube, tem várias palestras do Raul Branco falando sobre o cristianismo primitivo. E eu quero deixar vocês hoje com esse questionamento. Como nós nos afastamos desse cristianismo primordial, desse cristianismo dos primeiros anos da era cristã? Como estamos afastados? Não fazemos mais contemplações, orações, meditações, ritos de purificação, jejum, refeição sagrada, reuniões entre pessoas que estejam interessadas em absorver o conhecimento crístico e gnóstico. Vamos tentar resgatar essas origens, as palavras em hebraico que fazem sentido, que fazem guimatria, que nos revelam as verdades primordiais. Tá bom, minha gente? Eu deixo vocês todos com esse
questionamento, com esse ponto de interrogação, e que cada um aqui seja um ponto de flexão, de retorno a essa origem divina do conhecimento deixado por nosso Senhor Jesus e Yeshua. Tá certo? Namastê a todos vocês, que o Cristo em vós possa crescer e se multiplicar pelo mundo, o Cristo que aqui habita dentro de cada um. Namastê.